Sefer Yetzirah. O livro da criação. Versão GRA Astro Trends. Introdução. O Sefer Yetzirah é, sem dúvida, o mais antigo e misterioso de todos os livros cabalísticos. Os primeiros comentários sobre este livro foram escritos no século X, e o texto é citado como do século VI. Referências ao trabalho aparecem já no século I, enquanto a tradição considera sua existência desde os tempos bíblicos. Este livro é tão antigo que sua origem não é acessível aos historiadores. Somos totalmente dependentes da tradição com respeito à sua autoria. Há, como se sabe, muitas interpretações do Sefer Yetzirah, dentre as quais as mais aceitas pelos cabalistas são a versão Lurianic e a versão GRA, Divina H1. Muitas versões foram lançadas impressas, dentre elas, a versão curta, a versão longa, a versão Sadia. O Sefer Yetzirah é um livro muito pequeno e conciso. A versão curta consta de 1.300 palavras, a versão longa aproximadamente 2.500 palavras, e a versão GRA aproximadamente 1.800. Especula-se que o manuscrito original não contém mais que 240 palavras. Tão pequeno e conciso que em muitos manuscritos aparece em apenas uma página. Independente de sua origem ou data, o Sefer Yetzirah é o livro que se tornou a base principalmente da gematria e de todo o sistema de hermetismo e magia conhecidos na atualidade, bem como ordens e escolas iniciáticas. De difícil interpretação, sendo o Sefer Yetzirah um livro que trata de como o Eterno criou o universo e tudo o que nele existe, incluindo o homem, a partir das letras do alfabeto hebraico, já que todas compõem o nome do Eterno. Suas permutações têm sido usadas em técnicas meditativas ou práticas com intuito mágico. A finalidade mágica do Sefer Yetzirah se apoia em referências talmúdicas, que compara seu uso a um tipo de magia branca. A autoria mais antiga fonte a que o Sefer Yetzirah é atribuído refere-se ao patriarca Abraham. A atribuição a Abraham se apoia na estrofe final do Sefer Yetzirah, quando Abraham olhou e investigou. Teve êxito na criação. Esta passagem sugere claramente que Abraham conhecia e fez uso do Sefer Yetzirah com finalidade mágica, de criação. Um Midrash nos diz que as letras não foram dadas a nenhum outro senão Abraham. Dedicatória: dedico este trabalho de compilação do Sefer Yetzirah a minha mãe, meu ventre, Maria do Carmo Ferreira Saviani, por seu amor e apoio incondicionais, e às minhas filhas Giovana Saviani Pinheiro e Marina Saviani Pinheiro, pela paciência com minha ausência nos dias e noites em que me dediquei e dedico ao estudo da Cabala e das Escrituras Sagradas. Para elas meu amor e gratidão eternas, e principalmente ao Eterno Deus por permitir, pela sua infinita benevolência, que esta compilação se realizasse. Fortaleza, 17 de setembro de 2018. Cristina Saviani. Capítulo 1. Com 32 caminhos místicos de sabedoria gravou-e ao Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, o Deus vivo, Rei do Universo, El Shaddai, clemente e misericordioso, elevado e exaltado, que mora na eternidade, cujo nome é sagrado. Ele é sublime e sagrado e criou seu universo com 3 livros, Sefarim, com texto, Sefer, e com comunicação, Sipur. 10 Sefirot do nada e 22 letras. Fundação, 3 mães, 7 duplas e 12 simples. 10 Sefirot do nada no número dos 10 dedos, 5 opostos a 5 com uma única aliança precisamente no meio, na circuncisão da língua e na circuncisão do membro. 10 Sefirot do nada, 10 e não 9, 10 e não 11. Entende com sabedoria, se sábio com entendimento. Examina com elas e sonda delas. Faz com que cada coisa se erga sobre sua essência e assenta o Criador em sua base. 10 Sefirot do nada, sua medida é 10 que não tem fim. A profundidade do princípio, a profundidade do bem, a profundidade do mal, a profundidade do acima, a profundidade do abaixo, a profundidade do leste, a profundidade do oeste, a profundidade do norte, a profundidade do sul. O Mestre único, Deus, Rei fiel, domina sobre elas desde sua santa morada até a eternidade das eternidades. 10 Sefirot do nada, sua visão é como a aparição de um relâmpago, seu limite não tem fim. E sua palavra nelas está correndo e retornando. Apressam-se, precipitam-se, a seu dito como um furacão, e diante de seus tronos elas se prostram. 10 Sefirot do nada. Seu fim está contido em seu começo e seu começo no seu fim, como a chama em uma brasa incandescente, porque o Mestre é único, ele não tem segundo e antes do o que você conta. 10 Sefirot do nada, refreia tua boca de falar e teu coração de pensar. E se teu coração corre, retorna ao lugar. Por isso está escrito, as Shaiot corriam e retornavam. Ezequiel 1 e 24.
A respeito disso uma aliança foi feita. 10 Sefirot do nada. O fôlego do Deus vivo, abençoado e bendito é o nome da vida dos mundos. A voz do fôlego é sua palavra, e este é o fôlego santo. 2 Fôlego do fôlego. Com estes ele gravou e esculpiu 22 letras fundação, 3 mães, 7 duplas e 12 simples, e um só fôlego vem delas. 3 Água do fôlego. Com esta ele gravou e esculpiu 22 letras, do caos e vazio, da lama e do barro. Ele as gravou como um tipo de jardim, ele as esculpiu como um tipo de muro, ele as cobriu como com um tipo de teto, e ele derramou neve sobre elas e elas se tornaram em pó, segundo está escrito. Para a neve ele disse: torna-te terra. Job 37:6. 4 Fogo da água. Com estes ele gravou e esculpiu o trono da glória, serafim, ufanim e sagradas Shaiot e anjos ministros. Destes 3 ele fundou sua morada, como está escrito. Salmos 104:4. Ele faz seus anjos de fôlegos, seus ministros de fogo flamejante. Ele escolheu 3 letras entre as simples, no mistério das 3 mães Aleph Meshim, estabeleceu-as em seu grande nome, e com elas ele selou 6 extremidades. 5 Selou alto, voltou-se para cima e selou com o Yoreval. 6 Selou abaixo, voltou-se para baixo e o selou com o Yoval. 7 Selou ao leste, voltou-se diretamente para a frente e o selou com o Val-Yore. 8 Selou a oeste, voltou-se para trás e o selou com o Val-Yore. 9 Selou o sul, voltou-se para a direita e o selou com o Yovae. 10 Selou o norte, voltou-se para a esquerda e o selou com o Eval-Yore. Estas são as 10 Sefirot do nada. O fôlego do Deus vivo, fôlego do fôlego, água do fôlego, fogo da água, acima, abaixo, leste, oeste, norte, sul. Capítulo 2. 22 letras fundação, 3 mães, 7 duplas e 12 simples. As 3 mães são Aleph Meshim. Sua fundação é um prato da balança do mérito, um prato da balança da responsabilidade e a língua do decreto, decidindo entre eles. 3 mães, Aleph Meshim, Menzumbi, Shinshi e Aleph é o fôlego de ar, decidindo entre elas. 22 letras fundação, ele as gravou, esculpiu, permutou, pesou e transformou. E com elas, ele descreveu tudo o que formou e tudo o que seria formado. 22 letras fundação, ele as gravou com a voz, as esculpiu com o fôlego, as estabeleceu na boca em 5 lugares. Aleph Shet-Ain, na garganta, guturais, Gimel Yod Kaf Kof, no palato, palatais, Dalet Tet Lamei Nuntal, na língua, linguais, Zayin Sameshin Resh Tsadi, nos dentes, dentais, Bet Val Mem Pi, nos lábios, labiais. 22 letras fundação, ele as colocou em um círculo como um muro de 231 portões. O círculo oscila para frente e para trás, de um lado para outro, um símbolo para isto é, não há nada no bem superior ao deleite, ou nele, não há nada no mal mais baixo que a praga, lepra, nega. Como? Ele as permutou, pesou e transformou, Aleph com todas e todas com Aleph, Bet com todas e todas com Bet. Repetem-se em um ciclo e existem 231 portões. Resulta que tudo que é formado e tudo que é falado emana de um nome. Ele formou a substância a partir do caos e fez a não existência vir existência. Ele entalhou grandes pilares do ar que não pode ser agarrado. Isso é um sinal. Aleph com todas e todas com Aleph. Ele prevê, transforma e faz tudo o que é formado, tudo o que é falado um nome. Um sinal desta coisa, 22 objetos em um único corpo. Capítulo 3. 3 mães, Aleph Meshim, seu fundamento é, um prato da balança do mérito, um prato da balança da responsabilidade e a língua do decreto, decidindo entre eles. 3 mães, Aleph Meshim, um grande segredo místico coberto e selado com 6 anéis, e delas emanaram ar, a água e o fogo, e delas nascem pais, e dos pais, descendentes. 3 mães, Aleph Meshim, ele as gravou, esculpiu, permutou, pesou e as transformou. E com elas ele descreveu 3 mães Sashi, no universo 3 mães Sashi, no ano 3 mães Sashi, na alma, macho e fêmea. 3 mães, Age, no ano são o calor, o frio e o temperado. O calor é criado do fogo, o frio é criado da água, e o temperado do fôlego. Decide entre eles. 3 mães, Aleph Meshim, na alma, macho e fêmea, são a cabeça, o ventre e o peito. A cabeça é criada do fogo, o ventre é criado da água e o peito, do fôlego. Decide entre eles. Ele fez reinar Aleph sobre o fôlego e ele ligou a ela uma coroa e ele combinou uma com outra e com elas formou o ar no universo temperado no ano e o peito na alma,
o macho com o Ashi, e a fêmea com o Ashi. Fez Ashin reinar sobre o fogo e ele ligou a ela uma coroa e ele combinou uma com outra e com elas ele formou o céu no universo, o calor no ano e a cabeça na alma, o macho com chão, e a fêmea com Shima. Ele fez Amém reinar sobre a água e ele ligou a ela uma coroa e ele combinou uma com outra e com elas ele formou a terra no universo, o frio no ano e o ventre na alma, o macho com Mashi, a fêmea com Umsa. Capítulo 4. 7 duplas. Bet, Guimel, Dalet, Kaf, P, Resh, Tal, dirigem-se com duas línguas Bet Vet, Gimel Gimel, Dalet Dalet, Kaf Shaf, P Fe, Resh Resh, Tal Tal, uma estrutura de suave e dura, forte e fraca. 7 duplas. BG da CPRT, sua fundação é sabedoria, riqueza, semente, vida, domínio, paz e graça. 7 duplas. BG da CPRT, na fala e na oposição. O oposto da sabedoria é a loucura, tolice. O oposto da riqueza é a pobreza. O oposto da semente é a desolação. O oposto da vida é a morte. O oposto do domínio é a sujeição. O oposto da paz é a guerra. O oposto da graça é a fealdade, feiura. 7 duplas. BG da CPRT, acima e abaixo, leste e oeste, norte e sul, e o Palácio Santo precisamente no centro e sustenta todas elas. 7 duplas. BG da CPRT, 7 não 6. 7 não 8. Examina com elas e perscruta com elas. Faz cada coisa permanecer em sua essência e faz o Criador sentar em seu lugar. 7 duplas. BG da CPRT, da fundação ele os gravou, entalhou, permutou, pesou e as transformou. 7 planetas no universo, 7 dias no ano, e 7 portas na alma, macho e fêmea. 7 planetas no universo: Saturno, Júpiter, Marte, Sol, Vênus, Mercúrio, Lua. 7 dias no ano, os 7 dias da semana. 7 portas na alma, macho e fêmea. 2 olhos, 2 ouvidos, 2 narinas, e a boca. Fez reinar o Bet, rodeou a uma coroa, permutou uma com outra e com elas formou Saturno no universo, o Shabat no ano, e a boca na alma, macho e fêmea. A parte. Agora faz-se necessário este apêndice explicativo, para as atribuições dos dias da semana e sua atribuição segundo Seferet Sirah. Se dispusermos ao redor de um círculo os planetas em ordem a partir do Sol, iremos notar que a correspondência dada pelo Seferet Sirah para os dias da semana limita-se a relacionar os dias com os planetas, começando pelo dia do Sabat, sábado, atribuído a Saturno. Dessa maneira, o domingo coincide com Júpiter, segunda-feira com Marte, terça-feira com o Sol, quarta com Vênus, quinta com Mercúrio e sexta-feira com a Lua. O autor do Sefer deveria conhecer a verdadeira chave das correspondências dos dias da semana com os planetas, chave muito simples, que é obtida como demonstra a figura a seguir. Basta estender as linhas retas entre os planetas de maneira a formar a estrela de 7 pontas. Domingo, sábado, sexta-feira, quarta-feira, segunda, quinta-feira, terça-feira. Vem daí também o cálculo dos ciclos astrológicos de 28 anos, que tem causado tantas polêmicas entre os astrólogos. É seguindo este esquema da estrela de 7 pontas e suas linhas e sequências que são calculados os ciclos. Entramos no ano passado, 2017, no ciclo de Saturno, tendo sido precedido por 28 anos do ciclo do Sol. A origem do cálculo destes ciclos planetários é justamente o Seferet Sirah. Fez reinar ao Gimel, rodeou a uma coroa, permutou uma com outra e com elas formou Júpiter no universo, o domingo no ano, e o olho direito na alma, macho e fêmea. Fez reinar ao Dalet, rodeou a uma coroa, permutou uma com outra e com elas formou Marte no universo, a segunda-feira no ano, e o olho esquerdo na alma, macho e fêmea. Ele fez reinar ao Kaf, rodeou a uma coroa, permutou uma com outra e com elas formou o Sol no universo, a terça-feira no ano, e a narina direita na alma, macho e fêmea. Ele fez reinar o P, rodeou a uma coroa, permutou uma com outra e com elas formou Vênus no universo, a quarta-feira no ano, e a narina esquerda na alma, macho e fêmea. Fez reinar o Resh, rodeou a uma coroa, permutou uma com outra e com elas formou Mercúrio no universo, a quinta-feira no ano, e o ouvido direito na alma, macho e fêmea. Mercúrio é também chamado pelos antigos de a estrela do Sol. Fez reinar ao Tav, rodeou a uma coroa, permutou uma com outra e com elas formou a Lua no universo, a sexta-feira no ano, e o ouvido esquerdo na alma, macho e fêmea. 7 duplas. BG da CPRT. Com elas foram gravados 7 universos, 7 firmamentos, 7 terras,
7 mares, 7 rios, 7 desertos, 7 dias, 7 semanas, 7 anos, 7 períodos sabáticos, 7 jubiléus e o palácio santo. Por isso, ele fez os 7 amados sob todos os céus. 2 pedras constroem 2 casas, 3 pedras constroem 6 casas, 4 pedras constroem 24 casas, 5 pedras constroem 120 casas, 6 pedras constroem 620 casas, 7 pedras constroem 5.040 casas. A partir daqui sai e calcula o que a boca não pode dizer e o ouvido não pode ouvir. Capítulo 5. 12 elementares ou simples. E, Vav, Zain, Shet, Tet, Yod, Lamed, Nun, Samesh, Ain, Sadi, Kof. Sua fundação é fala, pensamento, movimento, vista, ouvido, ação, coito, olfato, sonho, ira, gosto, riso. 12 elementares HVZSTLNS. Seu fundamento é os 12 limites diagonais. Os 12 limites diagonais separam como 6 ordens divididas entre cada direção: o limite leste superior, o limite leste norte, o limite leste inferior, o limite sul superior, o limite sul oeste, o limite sul inferior, o limite oeste superior, o limite oeste sul, o limite oeste inferior, o limite norte superior, o limite norte oeste, o limite norte inferior. Eles se estendem continuamente até a eternidade das eternidades e eles são os limites do universo. 12 elementares HVZSTLNS. Seu fundamento é que ele as gravou, esculpiu, permutou, pesou e as transformou, e com elas formou 12 constelações no universo, 12 meses no ano, e 12 diretores na alma, macho e fêmea. 12 constelações no universo: Áries, Talê, o carneiro, Touro, Shor, o touro, Gêmeos, Telmin, os gêmeos, Câncer, Sartã, o caranguejo, Leão, Ari, o leão, Virgem, Betulá, a virgem, Libra, Mosnaim, a balança, Escorpio, Acravo, o escorpião, Sagitário, Quezete, o arqueiro, Capricórnio, Gedi, o cabrito, Aquário, Dele, o aguador, Peixes d'Aguim, o peixe. 12 meses no ano: Nissan, Iyar, Sivan, Tamuz, Av, Elu, Tishrei, Sheshvan, Kislev, Tevet, Shevat e Adar. 12 diretores na alma: as 2 mãos e os 2 pés, os 2 rins, a vesícula biliar, os intestinos, o fígado, o estômago, a queva e o baço. Ele fez a letra E, reinar sobre a fala, ligou ela a uma coroa, combinou uma com outra e com elas formou Ares no universo, Nissan no ano e o fígado na alma, macho e fêmea. Ele fez a letra Vav, reinar sobre o pensamento, ligou ela a uma coroa, combinou uma com outra e com elas formou Touro no universo, Iyar no ano e a vesícula biliar no homem, macho e fêmea. Ele fez a letra Azaim, reinar sobre o movimento, ligou ela a uma coroa, combinou uma com outra e com elas formou Gêmeos no universo, Sivan no ano e o baço na alma, macho e fêmea. Ele fez a letra Shet, reinar sobre a vista, ligou a ela a uma coroa, combinou uma com outra e com elas formou Câncer no universo, Tamuz no ano e o estômago na alma, macho e fêmea. Ele fez a letra Tet, reinar sobre a audição, ligou a ela uma coroa, combinou uma com outra e com elas formou Leão no universo, Ave no ano e o rim direito na alma, macho e fêmea. Ele fez a letra Iod, reinar sobre a ação, ligou a ela uma coroa, combinou uma com outra e com elas formou Virgem no universo, Elu no ano e o rim esquerdo na alma, macho e fêmea. Ele fez a letra Lamed, reinar sobre o coito, ligou a ela uma coroa, combinou uma com outra e com elas formou Libra no universo, Tigre no ano e o intestino delgado na alma, macho e fêmea. Ele fez a letra Nun, reinar sobre o olfato, ligou a ela uma coroa, combinou uma com outra e com elas formou Escorpião no universo, Sheshvan no ano e o intestino grosso na alma, macho e fêmea. Ele fez a letra Samesh, reinar sobre o sono, ligou a ela uma coroa, combinou uma com outra e com elas formou Sagitário no universo, Kislev no ano e a mão direita na alma, macho e fêmea. Ele fez a letra Ain, reinar sobre a ira, ligou a ela uma coroa, combinou uma com outra e com elas formou Capricórnio no universo, Tevet no ano e a mão esquerda na alma, macho e fêmea. Ele fez a letra Tsad, reinar sobre o gosto, ligou a ela uma coroa, combinou uma com outra e com elas formou Aquário no universo, Shevat no ano e o pé direito na alma, macho e fêmea. Ele fez a letra Kof, reinar sobre o riso, ligou a ela uma coroa, combinou uma com outra e com elas formou Peixes no universo, Adar no ano e o pé esquerdo na alma, macho e fêmea. Capítulo 6. Estas são as 3 mães Sati, e delas emanaram 3 pais, e são eles o ar, a água e o fogo, e dos pais, descendentes. 3 pais e seus descendentes, e 7 planetas e seus exércitos, e 12 limites diagonais. Uma prova disso, testemunhas verdadeiras do universo, ano e alma, e uma regra de 12, 7 e 3, ele os colocou no Teli, no ciclo do coração.
3 mães Sati, ar, água e fogo. O fogo está acima, a água debaixo e o ar do fôlego é a regra que decide entre eles. E um sinal disto é que o fogo sustenta a água. Menzumbi, Shinha Sobia, Shia. E Aleph é o fôlego de ar que decide entre eles. O Teli no universo é como um rei em seu trono. O ciclo no ano é como um rei na província. O coração na alma é como um rei na guerra. Deus também fez um oposto ao outro. Eclesiastes 7,14. O bem oposto ao mal, o mal oposto ao bem. O bem vem do bem e o mal vem do mal. O bem define o mal e o mal define o bem. O bem é guardado para os bons e o mal é guardado para os maus. 3. Cada um se ergue por si só. Alguém atua como advogado, outro atua como acusador e o outro decide entre eles. 7. 3 opostos a 3 e alguém é a regra que decide entre eles. 12 estão em guerra, 3 amam, 3 odeiam, 3 dão vida e 3 matam. 3 amam, o coração e os ouvidos. 3 odeiam, o fígado, a bílis e a língua. 3 dão a vida, as 2 narinas e o baço. 3 matam, os 2 orifícios e a boca. E Deus, Rei fiel, governa-os a todos desde sua santa habitação até a eternidade das eternidades. 1 sobre 3, 3 sobre 7 e 7 sobre 12, e todos estão unidos, uma com o outro. Estas são as 22 letras com as quais gravou E, IA, YHVH Elohim, YHVH, YHVH Tsebaot, Elohim Tsebaot, El Shaddai, YHVH Adonai, e com elas ele fez 3 livros, e com elas ele criou o seu universo, e com elas ele formou tudo o que foi formado e tudo o que poderá ser formado. E quando Abraão, nosso pai, que descansa em paz, ouviu, viu, entendeu, perscrutou, gravou e entalhou, ele foi bem sucedido na criação tal e como está escrito, e as almas que eles tinham feito em Arã. Gênesis 12:5. Imediatamente foi revelado para ele o mestre de tudo, seja seu nome abençoado para sempre. Ele o colocou em seu seio, beijou-o na cabeça, e ele o chamou, Abraão, meu amado. Isaías 41:8. Fez uma aliança com ele e com seus filhos depois dele para sempre, como está escrito, e ele acreditou em Deus. E ele considerou com retidão. Gênesis 15:6. Ele fez aliança com ele, uma aliança entre os 10 dedos de suas mãos, esta é a aliança da língua, e entre os 10 dedos de seus pés, esta é a aliança da circuncisão, e ele uniu as 22 letras da Torá à sua língua e revelou a ele seu mistério. Ele as inundou em águas, inflamou-as com fogo, agitou-as com fôlego, queimou-as com os 7 planetas, e dirigiu-as com as 12 constelações. Apêndice. Esta versão do Sefer Yetzirah foi compilada por Cristina Saviani, baseado na versão Sadia H1. As atribuições das letras aos caminhos são em concordância com a versão GRA, e a seguinte proposta da árvore da vida abaixo é baseado nos escritos desta versão do Sefer Yetzirah. É preciso que se diga que existem diversas traduções e interpretações do Sefer Yetzirah, gerando basicamente 2 fortes movimentos cabalísticos atualmente. Um deles é a Cabala Luriânica, baseada nos ensinamentos de Isaac Luria Uari, e a Cabala Gra, baseada nas interpretações de Vilna Gaon, o fenômeno de Vilna. Pela minha própria experiência, relacionando o trabalho astrológico com o Sefer Yetzirah, acredito que a versão Gra é a correta, e portanto é esta a escola que sigo.